No vídeo de hoje eu vou analisar com você uma partida que foi jogada entre Magnus Carlsen enfrentando Hans Niemann. Esse é um confronto que sempre chama a atenção de todos, isso porque houve aquele incidente onde o Magnus acusou o Hans de ter usado o computador, de ter trapaceado em uma partida clássica, uma partida de torneio. E depois disso, sempre que eles se enfrentam, fica essa tensão no que vai acontecer na partida. Teve até alguns confrontos online onde o Magnus ele nem quis jogar a partida contra o Hans, mas na última semana, nesse Title Tuesday do dia 9, acabou o chaveamento ali colocando um contra o outro e aconteceu uma partida bem interessante que eu vou te mostrar aqui todos os detalhes do que rolou. Então bora começar aqui a análise dessa partida. Nós vamos analisar do ponto de vista do Magnus. O Hans ele começou jogando com E4, então veio E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4. Então o Hans Niemann escolheu a abertura italiana, que hoje em dia é a abertura mais jogada contra E5. Nós vemos aí a italiana em partidas mesmo de jogadores amadores, até nas partidas do Carlsen, partidas dos jogadores de elite. Todos jogam a italiana, que é uma abertura realmente muito interessante, cheia de possibilidades. O Magnus fez cavalo F6, levando para as posições da defesa dos dois cavalos, atacou aqui o peão de E4 e aqui o Hans respondeu com D3, que é uma maneira mais sólida de jogar a abertura italiana. Cavalo G5 também seria uma opção, ao invés de D3, jogar aqui com o cavalo G5, levando para as posições do ataque fegatelo. Tem até um vídeo aqui no canal que eu explico como jogar esse ataque fegatelo, tanto de brancas quanto de pretas. É uma variante bem mais agressiva, mas o Hans preferiu jogar ali mais sólido contra o Carlsen, jogando com D3. E agora o Carlsen faz H6. Bom, para quem de repente não sabe como jogar a abertura italiana, essa forma de jogar do Magnus pode te dar algumas ideias. Por que o Magnus ele faz H6 logo no lance 4? Para que ele está fazendo esse lance que não desenvolve nenhuma peça? Qual que é o objetivo disso? Acontece que o H6, nesse momento onde o branco já jogou com D3, isso quer dizer que se o branco tiver que jogar D4, ele vai perder ali um tempo. É um lance que faz bastante sentido, porque impede tanto o cavalo G5 quanto o bispo G5. E recentemente o lance bispo G5 ganhou muita popularidade, é uma ideia bem interessante. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu explico mais sobre as ideias do bispo G5 na italiana, e com H6 o Carlsen já mata essas duas ideias. E por o Hans já ter definido com D3, ele não vai ter um D4 assim tão rápido, então não tem um ataque direto no centro. Por isso que dá para fazer esse lance. Então veio C3, com a ideia de fazer D4 em algum momento, ficando assim com o centro de peões. Veio D6, agora o Magnus ele vai jogar com o bispo dentro da cadeia de peões. Existem algumas possibilidades interessantes aqui, ele pode jogar com G6 e bispo G7, assim o bispo ele já ajuda na defesa do rei também. Tem até uma possibilidade mais agressiva, que é muitas vezes jogar com G5, por exemplo, depois de roque G5, para já iniciar um ataque com G4, H5, H4. Tem uma cara esquisita isso, parece que vai dar errado, mas muitos jogadores têm jogado dessa forma, é uma possibilidade também. Mas o Magnus, ele vai jogar um pouco mais sólido ainda. O Hans, ele fez A4, que é um lance interessante para ganhar espaço na ala da dama, às vezes criar debilidades na ala da dama. Ele também tem ideias de fazer um dama B3 um dia para pressionar F7. E com o peão em A5, que ele pode jogar um dama B3 e A5, não tem ideias de cavalo A5. O Carlsen fez então bispo E7, simples para desenvolver, A5... E agora, roque pequeno. Bom, os últimos lances do Carlsen foram lances bem naturais de desenvolvimento. Ele simplesmente quer colocar as peças em jogo agora com bispo E6 para trocar assim, o forte bispo de C4, que é a melhor peça na italiana, e buscar em algum momento a ruptura D5. O Hans seguiu com um A6, com aquele objetivo de criar algumas fraquezas na ala da dama. O Carlsen não se importou com essa ideia, porque às vezes é interessante jogar um A6 para não deixar esse peão chegar ali em A6, mas ele permitiu isso sem medo das fraquezas que podem surgir. Veio o B6, o detalhe é que agora tem algumas casas brancas que ficam fracas, por exemplo a casa C6, o cavalo de C6 ele fica indefeso também.
Então veio roque e agora bispo E6 com aquele objetivo de trocar o bispo de casas brancas. Esse é um lance muito comum na abertura italiana e é um ponto interessante para prestar atenção se de repente você joga essa posição, porque sempre que você vai aprender uma abertura, é legal prestar atenção nas peças que você deve trocar. Que tem trocas que vão favorecer você, tem trocas que vão favorecer o seu adversário. E é interessante você já saber isso. Sempre que eu vou explicar para os meus alunos no Chessflix como estudar uma abertura, eu digo isso, para prestar atenção nas trocas de peça. Quais são aqueles temas típicos na abertura e no meio-jogo. Isso é muito mais importante do que ficar decorando sequências de lances. Então o bispo E6 é uma troca muito comum na abertura italiana. O que as pretas querem com isso? Depois da troca, bispo E6, F toma E6, o preto tem um maior controle do centro, então percebe que os peões de E6 e E5 controlam várias casas centrais, e a torre ela passou a jogar. Agora a torre de F8 ela já começa a exercer uma pressão na coluna F. Então essa é uma estrutura que pode ser interessante para as pretas, por conta desses pontos. Tem determinadas posições onde as brancas podem até explorar esses peões dobrados por conta do D5 ser um pouco mais difícil de fazer, mas nesse momento é muito difícil de explorar qualquer fraqueza, qualquer debilidade na posição das pretas. Os peões, na verdade, controlam casas muito importantes, não dá para atacar E6 nesse momento. Então o Hans jogou ali cavalo de BD2, seguiu o desenvolvimento, dama D7, torre E1, e agora veio torre D8. O Carlsen está de olho num possível D5, que é uma ruptura típica na posição. Então ele pode pensar em fazer esse D5 um dia, mas sempre tem que tomar cuidado com o peão de E5. No que você mexe, aí sim os peões podem ficar fracos. Esse que seria o principal problema das pretas, que agora com os peões dobrados ali em E, no D5 ele fica mais difícil. Então geralmente o contrajogo ele vem através da coluna F. Seguiu aqui cavalo F1. E agora, torre F7. O Magnus poderia até ter tentado o D5, segundo o computador é uma possibilidade interessante, mas ele preferiu fazer o torre F7, preparando para dobrar as torres na coluna F. Veio agora H3, e eu vou colocar só aqui no modo de revisão, só para vocês verem como ficou. Ah, agora sim. Vamos só voltar aqui a posição e... beleza. Tá, aqui então torre F7, seguiu H3, que é um lance que acontece bastante na abertura italiana. E agora o Carlsen dobra na coluna F. Você vê que o plano do Magnus ele foi muito simples, muito lógico, né? Ele trocou o bispo em E6, depois abriu a coluna F, dobrou as torres na coluna F. Seguiu agora cavalo G3. O computador já não gosta muito desse lance feito pelo Hans. Ele prefere B4, ganhando espaço na ala da dama e podendo jogar B5 um dia. Porque esse peão de A6, ele cria umas fraquezas na ala da dama, mas ele pode ser uma fraqueza também. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Ele seguiu trazendo as peças para a ala do rei, que é muito comum levar o cavalo para G3, mas nesse momento o cavalo não está ajudando tanto assim ali em G3. O Magnus fez então dama C8, ele tá de olho no peão de A6, o plano é jogar com o cavalo B8 e tentar pressionar esse peão. Aqui, segundo o computador, cavalo H7 é mais interessante, já de olho em possibilidades de sacrificar uma qualidade, jogando por exemplo um torre por F3. Mas o Magnus veio de dama C8, bispo E3, cavalo D7, sempre pode existir essa possibilidade, esse torre por F3, tem que ficar de olho nesse tipo de sacrifício. Seguiu com D4, ED4, CD4 e agora veio o cavalo B8. Então o Magnus ele vai para esse plano de pressionar o peão de A6. Ele quer combinar a dama em C8 com um cavalo em B8 e um cavalo em B4 para poder ganhar esse peão. Só que esse plano ele poderia falhar por uma ideia muito difícil que eu vou te mostrar aqui. Veio dama E2 do Hans, cavalo B4, que é o melhor lance da posição. Só que aqui, ao invés desse dama E2, as brancas poderiam ter feito D5. E por D5, E por D5. E quando o cavalo B4, dama D2, atacando assim esse cavalo de B4. O normal, cavalo de 8 por A6, ganhando assim o peão. Só que aqui as brancas teriam bispo por H6. G por H6 e agora torre E6.
É uma sequência extremamente difícil essa, ainda mais numa partida de blitz, uma partida com tempo bem limitado. Encontrar uma sequência como essa seria muito difícil, só se ele estivesse usando o computador ali mesmo para conseguir encontrar isso. Porque para um humano, numa partida rápida, uma partida de blitz, é muito complicado ver isso. Porque mesmo vendo essa posição aqui, ainda não é tão claro como as brancas vão seguir com o ataque. Tá claro que o rei tá exposto, que tem possibilidades de ataque, mas não é nada concreto na posição. Então, é bem difícil de encontrar essa sequência de lances, e é natural que os dois jogadores não tenham visto isso. Aqui veio o cavalo B8, dama E2, que é mais natural, só que agora o Carlsen faz cavalo B4 e o Carlsen vai encontrar uma sequência de lances muito fortes na posição. Seguiu aqui com torre C1, C5, outro lance que exclama, E5 e agora D5. Então o Carlsen agora ele fica com um centro de peões muito forte e o peão de A6, que é a debilidade, ela vai acabar caindo na posição. Veio DC5, BC5, cavalo D4, de olho ali em E6, às vezes podendo passar esse cavalo para B5, mas a verdade é que não tem nenhuma ameaça muito concreta. Veio dama D7, já tirando a dama da cravada, cavalo C2 e agora D4. E o Hans ele começa a ficar com muitos problemas na posição. Esse centro do Carlsen ele ficou muito forte e ele tem um peão passado que já está avançando, já está vindo D4, D3 e ainda depois de D4 ele está expulsando o bispo de E3, deixando assim o peão de F2 sem defesa. E agora o Carlsen ele começa a dominar completamente a partida. Veio torre D1, cravando assim o peão de D, cavalo D5, agora já ameaça tomar o bispo de E3, bispo D2 e cai esse peão de F2 com torre por F2. É interessante ver a simplicidade dos lances do Carlsen, assim, tudo faz sentido quando é ele jogando. Então trocou o bispo em E6, dobrou as torres na coluna F, começou a pressionar o peão de A, de repente ele já tá com um forte centro e as peças do adversário começam a cair. É impressionante como ele vai dominando os adversários com certa facilidade, né? Ele joga agora esse torre por F2 e o branco já tá perdido na posição. Se jogar a dama por F2, torre F2, rei F2, leva bispo H4, cravando o cavalo e ameaçando dama F7. E aí vai cair ainda mais material. Então aqui o Hans tentou dama G4, veio rei H8, evitando assim um bispo H6, por exemplo. Cavalo H5, bispo D8, a dama defende o mate em G7, pode passar para a ala do rei também. B4, cavalo C6. No fim, ele acabou não ganhando o peão de A6, mas conquistou outras vantagens. Ele tem agora um forte ataque na ala do rei. O rei branco está bem vulnerável. Seguiu B, toma C5, cavalo por E5, dama por D4 e agora bispo C7. Todas as peças já apontando ali para a ala do rei e vai começar a ter alguns sacrifícios na posição. Já começa a ter uma série de temas táticos. Veio dama E4, dama F7, tocando no cavalo de H5, de repente criando algumas ameaças com a dama invadindo em F2. Veio o cavalo G3 e agora o Carlsen ele começa a aproveitar da tática para chegar no rei branco. Ele faz um lance cavalo F3 cheque. Teria lances até mais fortes do que esse, segundo o computador, mas a maneira com que o Carlsen ganha, ela é bem bonita, esse cavalo F3 cheque, porque agora depois de G por F3, torre por F3, ele sacrificou uma peça inteira, só que ele conseguiu abrir bastante o rei do Hans e as peças vão começar a entrar no ataque. Veio o cavalo E2, dama H5, ameaçando tomar em H3. Ele tá com uma peça inteira a menos, só que ele segue jogando como se nada tivesse acontecendo por conta desse rei vulnerável, as peças descoordenadas também. Ameaçou então tomar em H3, seja de dama ou de torre. Veio dama G4 para trocar as damas. Dama E5, ameaçando dama H2 mate. E agora o branco tem que devolver material, vem o lance cavalo F4. E o Carlsen ele vai arrematar a posição, aproveitando de um tema tático, que é o cavalo toma F3, cavalo toma F4, que aqui o computador dá como duas exclamações, dama por F3, e sobra agora o cavalo E2 cheque, com teminha de ataque descoberto. Depois do cavalo E2, já está caindo a dama em F3. Seguiu rei G2, dama H2 cheque, rei F1,
torre por F3, rei E1 e agora dama F2 mate. Uma aula aí do Carlsen em cima do Hans, mostrando como jogar contra a abertura italiana. Se você olhar a partida com calma, você percebe que, no geral, foram lances simples até, né? Tudo muito lógico e, de repente, ele já estava dominando completamente o adversário e depois ele conseguiu transformar isso em um ataque muito forte. Nessa partida, Hans Niemann não teve aí muitas chances contra o Carlsen. Vamos ver o que acontece aí em um próximo confronto. E se de repente você gostou dessa partida, você gostou das ideias da abertura italiana e quer aprender mais sobre essa posição, eu quero aproveitar para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode treinar comigo e também com outros grandes mestres e aprender sobre essas aberturas como a abertura italiana e outras tantas aberturas que você tem acesso aqui dentro do Chessflix, aprendendo diretamente com os grandes mestres. Se você quer entrar para o Chessflix, é bem simples, é só você entrar para a nossa lista de espera que está aqui na descrição do vídeo. Então você vai clicar ali, colocar os seus dados, colocar para entrar para a lista de espera e assim que nós abrimos novas vagas, abrir uma nova turma para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar assim com uma condição especial por fazer parte da lista de espera. Então já clica no link para não ficar de fora da próxima turma do Chessflix. E a gente vai chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.